Oi pessoal, eu sou Everton Dantas, sou jornalista, tenho 18 anos de experiência, até bem pouco tempo eu era chefe de redação do Novo Jornal, um jornal que fechou em novembro passado. Eu já fui professor da UFRN, professor substituto, já fui assessor de imprensa, fui repórter, editor, ocupei todos os cargos que vocês possam pensar dentro de um jornal. Espero que o som esteja bom. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre notícia, sobre jornalismo, é o seguinte: a notícia ela não é algo abstrato, digamos assim. Existem o que a gente chama de valores notícia. Então, hoje em dia, quando você entra na internet, não, né? Você vê muita coisa que não obedece muito esse valor notícia, obedece um outro critério. Mas existem alguns valores notícia que a gente usa como referência para poder fazer a matéria, para poder definir a matéria. Vou dar um exemplo. A gente vai faltar água em Natal inteira. Isso é um fato que interessa a milhares de pessoas. Isso é um valor notícia. A quantidade de gente atingida e o fato de ser local. Se fosse falta d'água em João Pessoa, não teria tanto interesse para a gente aqui em Natal, mas como afeta a vida das pessoas que atuam, que moram onde a gente trabalha, nós jornalistas, então a gente deve preparar. O fato de ser algo inédito, digamos que pela primeira vez na vida vai faltar água em Natal e o mar vai recuar 50 metros por um fenômeno lunar X, digamos, é uma hipótese apenas. O ineditismo também é um valor notícia. Se por um acaso desse fenômeno, dessa falta d'água, decorrer um outro fenômeno, que vai ser a falta d'água e o recuo do mar por 50 anos, então isso se torna mais importante ainda. E se por um acaso, no dia anterior a gente dar essa notícia, ao saber isso, pelo choque, o governador do estado morrer, isso é outro valor notícia. O que é isso? Envolveu uma pessoa pública, que é um governador, envolveu um fato inédito, é um fenômeno da natureza jamais visto, então é o ineditismo, o envolvimento de pessoas públicas, né? A mudança, esse fenômeno de brincadeira que eu inventei, ele vai alterar substancialmente a vida de todos nós, né? Que moramos aqui em Natal, Parnamirim, etc e tal. Então, isso vai graduando. E quanto mais valor notícia isso tem, que são vários, mais essa notícia se torna importante, né? Por exemplo, quando a cidade, há 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário, a morte de uma pessoa em Natal era notícia. A morte de uma pessoa em Natal. Hoje, a contagem de mortes em Natal não é feita mais por um. Se morre uma pessoa, não levem a mal o que eu vou dizer, não é uma coisa... Se morre uma pessoa, não é notícia. A gente conta hoje está se contando morte de Natal aos milhares, né? Por ano, você conta já por ano, 2.000, foram 2.000 e tal. Então, esse é o básico. Eu vou dar uma adiantada agora, até por causa do tempo. Esse é o básico que todo jornalista deve saber, deve aprender, aprende, etc e tal. Dentro de um jornal, esses critérios eles são obedecidos. Dentro de um jornal, seja ele TV, rádio, impresso, blog, site, né, portal de notícias, esses critérios eles são obedecidos e eles determinam a rotina da publicação. O que é que altera essa rotina? O fato de um jornal, de um site, de uma TV, etc., eles serem uma empresa. Por serem uma empresa que tem de dar lucro, que visa dar lucro, muitas vezes o jornal ele não dá uma cobertura adequada como ele poderia dar se o assunto se o assunto se confrontar com os interesses dele, se houver um confronto de interesses. Vou dar um exemplo aqui em Natal. Por exemplo, o jornal ele tem como grande anunciante empresas imobiliárias. Então, se as empresas imobiliárias, se elas estão com um empreendimento, como foi a Lagoinha, é uma história clássica no jornalismo aqui, é um empreendimento que ia ser construído numa área conhecida como Lagoinha, e foi construído um empreendimento, no fim das contas, onde era uma duna, e essa área ela recebia muita carga
hídrica, muita água, né? E essa água ia para o lençol freático, era como se fosse lá uma grande área de filtragem. E essa área foi ocupada por um empreendimento. Então, era tocado pela Ecosil, essa obra. Então, como era tocado pela Ecosil, e a Ecosil é uma das grandes anunciantes de jornal, na época, isso faz mais de 10 anos, o jornal não... Desculpa, é que chegou uma ligação. Então, como eu estava dizendo, quando tem um interesse, né, aí o jornal não cobre adequadamente, não cobre como deveria, por exemplo, mostrando a importância daquela área para Natal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso é sempre assim? Vocês podem perguntar. Não, não é sempre assim que acontece. Não, por exemplo, há alguns anos, entre 5 e 10 anos, nesse período, quando os jornais impressos, quando não existia a internet como existe hoje, e os jornais impressos, eles concentravam um grande poder de disseminação de informações, eles eram as grandes fontes, assim como a TV, etc e tal, esse tipo de relação ela era mais forte. Então, se um cara fosse um grande anunciante, ele conseguia sim influenciar. Se o cara fosse um governador e ele fosse um dos donos, ele fosse da família do jornal, ele conseguia influenciar e parar efetivamente uma matéria. Isso acontecia realmente. Mas não acontece, não é que não acontece, assim, não acontece tanto quanto se pensa do jornal, da TV, de o tempo inteiro as TVs, jornais, os grandes veículos de imprensa estarem preocupados em mascarar o que está acontecendo, em dirigir. Não acontece o tempo inteiro isso. Acontece, mas não é como, por exemplo, essa semana mesmo eu tive o prazer de conversar com uma pessoa e ela me contou, ela reclamou de como os jornais distorcem a realidade. E ela relembrou o Fora Me Carla. O Fora Me Carla, não sei se vocês souberam, foi um movimento que aconteceu durante meses, eu acho, durante a gestão da prefeita Micarla de Souza, que pedia exatamente isso, o Fora Me Carla, e eles chegaram inclusive a ocupar a Câmara Municipal de Natal pedindo o Fora Me Carla. E ela contou que ela estava lá e tal, e ela disse que tinham 2.000 pessoas, e que durante o evento lá eles gritavam, aqui é o Egito. E a Tribuna do Norte publicou uma matéria dizendo que tinham 200 pessoas e que gritaram, é o Agito. Né? Como se descredenciando o movimento, digamos assim. Eu tentei explicar para ela que uma bobeira dessa, um negócio desse, assim, tão sério, tão fora de eixo, né, digamos assim, certamente não foi uma manipulação do jornal. Deve-se... É mais provável que tenha sido viagem do repórter. O repórter, também de 10 anos para cá, né, nesse desmonte que o mercado de jornalismo vem passando, cada vez mais entram pessoas menos preparadas em jornal. Então pode ter sido isso. Como eu trabalhei na Tribuna e conheço as pessoas que lá trabalham, duvido muito que alguém tenha se dado ao trabalho de querer manipular o Fora Me Carla, trocando ou aqui é o Egito por ou é o Agito. Né? Acho que não existe isso, não. Mas existem manipulações sérias, muito sérias. Um caso recente desse tipo de manipulação foram as 4 revistas nacionais, a Veja, Isto É, a Época e a Carta Capital. Das 4, 3 saíram com a mesma capa falando de bem da reforma da Previdência. O que eu deduzo que seja aquilo, como já trabalhei dentro de jornal, aquilo o governo federal deve ter comprado o espaço com a condição de que queria a capa. A capa, para todo veículo, site, qualquer coisa, é a coisa mais cara que tem. Então eles devem ter colocado muito dinheiro e entregaram o conteúdo fechado. As revistas elas só tiveram que rediagramar de acordo com o estilo de cada uma. A única revista que saiu com a capa diferente foi a Carta Capital, né, que faz oposição ao governo. Desculpa. Então, existem os valores de notícia, existe essa manipulação quando há interesse do jornal, da empresa. A empresa, o jornal, todo site, etc. Eles trabalham com um negócio que hoje em dia eu entendo como errado, que é a questão de eles têm que dar lucro. Quando tem que dar lucro, aí o critério já não é mais totalmente jornalismo. E, para adiantar, para não comer mais, nos últimos tempos, aí de 5, 4, 3, 2 anos para cá,
Essa questão da manipulação da imprensa, ela tem se tornado ela ocorre menos, e ela está sendo mais denunciada por conta dos mecanismos independentes de imprensa e das redes sociais também, em grande parte por conta das redes sociais, dos mecanismos. E hoje em dia já se tem um entendimento dentro dos jornais, dentro dos grandes jornais não, eu não trabalhei dentro de grandes jornais, até trabalhei, fiz trabalho para o Estadão, mas assim, como trabalhei no Novo Jornal e na Tribuna, sei que isso existe. Hoje é um entendimento que é pior para o veículo não dar. Vou contar um exemplo. O Novo Jornal, ele pertencia a Cassiano Arruda, que é um jornalista muito experiente, que tinha uma coluna chamada Roda Viva, que em determinado momento da história política e econômica de Natal foi a coluna mais importante da cidade. Todo mundo que achava que era alguma coisa tinha que saber o que é que Roda Viva tinha publicado naquele dia. E aconteceu na Copa, ou no Jogo do Brasil, não lembro se foi na Copa, se foi um ano antes, um voo no qual o ministro Henrique Eduardo Alves, ele usou um avião da FAB, Henrique está preso atualmente, ele usou um avião da FAB para ir ver um jogo do Brasil, e levou a esposa dele, o cunhado dele e outras pessoas. Acontece que Cassiano é pai da mulher de Henrique, atualmente. E lá no Novo, ele decidiu, como ele era o dono do jornal, ele disse que não ia dar essa notícia. E a gente tentou convencer ele de que isso era pior para o jornal. E a Tribuna, que é de Henrique, deu a matéria e a gente não deu. E isso durante toda a história do Novo foi jogado, sempre era citado como ponto negativo. Então a gente aprendeu na carne no papel, digamos assim, que o quanto é ruim você tentar ludibriar o público, esconder a verdade, nos dias de hoje, principalmente, né? Eu acho que é isso, basicamente é isso. Só concluo dizendo que, independente disso, dessa situação, desse problema, desse PRO que o jornalismo profissional tem, os grandes veículos têm, tem um outro dado que a gente nunca pode esquecer. Apesar de todos os problemas, são eles, não o veículo, mas os jornalistas, que estão o dia inteiro lutando para denunciar os maus feitos, as coisas erradas, etc. e tal. Vide recentemente aquela questão do Joesley Batista, né? Aquela gravação veio através de um jornalista, jornalista inclusive malhadíssimo, né? Mas foi ele que denunciou. Se não tivesse ele, não teria aparecido. Se não tivesse esse canal, não teria aparecido. Tudo isso, essa questão toda da Lava Jato, essa cobertura da Lava Jato, independente de a quem prejudica ou a quem beneficia. Por exemplo, a cobertura contra o Gilmar, a cobertura acerca do Gilmar Mendes, que é aquele ministro do Supremo Tribunal Federal que libera todo mundo. Tudo isso. Recentemente, um caso que eu achei muito legal, a CBN fez uma matéria com um cara da Câmara dos Deputados, que ele trabalhava no setor de aposentadoria, e ele desviava dinheiro das aposentadorias para uma conta dele. Se não tivesse o jornalismo, ou o jornalista, o repórter, para fazer isso, independente do veículo que ele trabalha, se não tiver um cara que esteja disposto a denunciar o que está de errado, o que há de errado na nossa sociedade e de fiscalizar, a sociedade não fica sabendo disso. E nesses últimos anos, a gente tem perdido muitos jornalistas e muitos jornais por conta das mudanças de mercado pelas quais a gente vem passando e tal. É um ponto que precisa ser recuperado, que a gente precisa tentar mudar e que passa pela educação do público leitor, espectador, internauta, o que quer que seja. Ler menos fake news, dar menos atenção a notícias como Cléo Pires foi passar o final de semana em Fernando de Noronha, e ter mais noção do que realmente pode alterar a sua vida, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o pagamento de auxílio moradia a juízes, a falta de pagamento para os funcionários públicos do Estado, por que isso está acontecendo, entendeu? A gente hoje tem um Estado, o Rio Grande do Norte, que não tem um jornal que faça uma cobertura decente disso. Acho que o único veículo que está tentando fazer uma cobertura mais ou menos não, uma cobertura decente, independente acerca de vários problemas, é a agência Saiba Mais. Eu recomendo para vocês, deem uma acessada, uma procurada, a agência Saiba Mais, e com todos
os pesares, a tribuna e o G1 Rio Grande do Norte. É isso, espero ter conseguido aí o objetivo que me foi proposto. Perdoe pelo extrapolamento do tempo. Eu falo muito, sempre falei. Valeu, tchau, boa semana para vocês.